Tá a fim de saber como se faz a sua rotação com o Paladino da especialização de proteção, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? Доброе утро, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia intermediário avançado para Paladino da especialização de proteção, que é o nosso tanque. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e, por último, mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que em guias de tanque eu sempre sugiro a melhor combinação para habilidades defensivas e de dano AoE, ou seja, alvos múltiplos, e mais voltado a conteúdo de raid. Vou tentar não fazer um vídeo mega longo, mas caso fique eu vou dividir em duas partes, mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo enquanto não chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de proteção? Eu fiz aqui um top 4, onde em primeiro lugar eu recomendo aceleração, em segundo maestria, em terceiro versatilidade e em quarto crítico. Força deve ser sempre seu status primário, ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano, aumenta a sua redução de dano recebido e também aumenta as suas curas. Aceleração vai aumentar a sua velocidade de ataque e reduz o cooldown de algumas habilidades, incluindo defensivas, como suas proteções. Crítico aumenta suas chances de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Certo, meus amigos, agora que eu falei sobre os melhores atributos, eu vou passar para a explicação das habilidades de paladino, ou seja, de classe, que todo paladino tem. Depois eu vou passar para de especialização, que é a nossa proteção. Vamos lá. Como primeira habilidade, eu vou citar a redenção. Redenção é o nosso reviver normal, né? Traz um aliado morto de volta à vida, com 35% do máximo de pontos de vida e mana. Esse feitiço não pode ser usado em combate. Então essa aqui é uma habilidade de utilidade aí que você pode ajudar o seu grupo, desde que não esteja em combate. Se algum aliado morrer por algum motivo, você pode... Eu recomendo gentilezas, então assim... Ou se o seu curador estiver morto, aí só você... Quer dizer, só você não, né? Vai que tem algum monge ou outra classe. Mas enfim, sempre que você puder, aí ajuda alguém do seu grupo e ressuscite a pessoa. Temos Palavra de Glória. É uma habilidade que custa 3 de poder sagrado, evoca a luz para curar X pontos de vida de um alvo aliado. Ou seja, você pode curar você ou outra pessoa da sua escolha. Proteção. Ao lançar em si, a cura é aumentada em 250% com base na sua vida perdida. Então uma habilidade de cura aí que você tem, seja para você ajudar a você próprio ou outra pessoa do seu grupo. Temos Martelo da Justiça. Esse é o nosso atordoar. Atordoa o alvo por 6 segundos, mas tem uma recarga longa de 1 minuto. Martelo da Ira. Arremessa um martelo divino que atinge um inimigo, causando X de dano sagrado. Só pode ser usado em inimigos que tenham menos de 20% de vida ou durante ira vingativa. Gera 1 de poder sagrado, ou seja, naturalmente essa habilidade ela é de finalização, ou seja, para executar alvos, né, só com menos de 20%. Ou durante um buff que nós temos que é o ira vingativo. Então é um uso ou outro aí. Temos Julgamento. Julga o alvo causando X de dano sagrado e fazendo com que a vítima receba 25% a mais de dano da sua próxima habilidade de poder sagrado. Ou seja, você usa julgamento no alvo e ele vai receber 25% a mais de dano quando você utilizar uma outra habilidade aí que cause dano sagrado. Temos Ira Vingativa. Convoca a luz para se tornar um avatar da retribuição. Aumenta em 20% a chance de acerto crítico, a cura e o dano por 20 segundos. É um buff muito bom que os paladinos têm, e no nosso caso aqui de proteção, vai aumentar aí em 20% tanto o crítico quanto a cura e o dano por 20 segundos. Então realmente é um bom buff, dura bastante e aumenta de forma bem satisfatória esses atributos. Temos Impor as Mãos. Cura um alvo aliado em uma quantidade de pontos de vida equivalente ao máximo de seus pontos de vida. Não pode ser usado em um alvo com abstinência, causa abstinência por 30 segundos. Recarga de 7 minutos. Vamos lá, essa é uma habilidade de cura
que ela é, como que eu posso dizer, é extremamente boa para você salvar uma pessoa. O ideal é que você use quando ela estiver perto de morrer, mas é claro, né? É bom você fazer um cálculo, porque assim, não é por isso que você vai utilizar também quando o alvo tiver, sei lá, 5% dos pontos de vida, né? Senão a chance de você usar e o alvo morrer assim mesmo é muito grande. Mas não é bom você desperdiçar ela em alguém que, por exemplo, tá com 50% de vida, é isso que eu quero dizer. Mas enfim, ela vai causar uma cura equivalente ao nosso máximo de pontos de vida. Ou seja, vamos supor, você vai encher a vida do alvo em praticamente 100%. 100%. E ela causa um debuff, que é a abstinência. Então, por exemplo, você curou o seu curador, você usou do seu curador que está morrendo. Ele vai ficar com um debuff de abstinência por 30 segundos. Você não vai poder utilizar, por exemplo, em alvos que estejam com esse debuff durante esse tempo. Tem outras habilidades que você não pode utilizar para proteger um alvo, seja lá qual for, se ele estiver com esse debuff de abstinência, que, por exemplo, é o Bênção da Proteção. Então, nós temos aí algumas habilidades que causam abstinência e a gente não pode utilizar logo em seguida, seja em você mesmo, caso tenha sido esse o seu uso, ou se por um acaso for em algum integrante do seu grupo. Temos Escudo do Íntegro. Bate nos inimigos à frente com o escudo, causando X de dano sagrado e aumentando em X a sua armadura por 4,5 segundos. Essa é uma habilidade muito presente na nossa rotação e é muito importante, porque além dela causar uma quantidade de dano, ela aumenta muito a nossa armadura. E quando estamos falando de tanque, todas as mitigações de dano possíveis, a gente precisa utilizar ela da melhor forma. E essa aqui, no caso, é uma mitigação de dano muito constante e que vai fazer vai ter tanta presença na nossa rotação que a gente consegue deixar aí sempre uma redução de dano praticamente passiva, né? Pra gente poder sobreviver. Então, Escudo do Íntegro sempre utilize. Mas eu vou explicar melhor na rotação também. Temos Escudo Divino. Concede imunidade a todo o dano e efeitos nocivos por 8 segundos. Não pode ser usado se você estiver com abstinência. Causa abstinência por 30 segundos. Essa habilidade você só pode utilizar em você. Você ativou o escudo divino, você fica 100% protegido contra tudo, inclusive dano de queda, caso essa seja uma dúvida. Quando você utiliza, você vai ter abstinência. Então, 30 segundos você não vai poder usar impor as mãos em você, Bênção da Proteção, qualquer outra habilidade que você tenha essa restrição. Então, durante 30 segundos você vai precisar aí tomar cuidado com certas coisas. Mas você fica imune a tudo por 8 segundos. Depois disso o escudo acaba e a recarga é de... No meu caso, a minha recarga é de 3,5 minutos, mas é devido a um talento, senão seria um pouco maior. Então, tanto ele quanto Impor as Mãos são talentos com uma recarga muito alta. Esconjurar o Mal. O poder da luz obriga um alvo morto-vivo, aberração ou demônio a fugir por até 40 segundos. Ou seja, nós vamos causar um efeito de medo, né? Fear, contra um inimigo que seja dessa classificação. Em uma dessas 3 classificações aí. Dano pode interromper o efeito. Somente um alvo pode ser esconjurado de cada vez. Recarga de 15 segundos. Ou seja, se você bater no alvo ali que você usou esse esconjurar o mal, o efeito pode ser cancelado. Então o ideal é que você utilize para separar realmente algum inimigo da situação ali. É um controle de grupo que a gente tem se o alvo for de um desses 3 aí, de uma dessas 3 raças aí. Corcel Divino. Salta para cima do seu corcel por 3 segundos. Aumenta em 100% a velocidade de movimento. Pode ser usado em ambientes externos e em combate. É uma habilidade de movimentação que a gente tem, que a gente aumenta ali como se a gente estivesse numa montaria. De fato, você chama a sua montaria de paladino. Durante 3 segundos ali você tem essa velocidade toda. Você pode utilizar numa raid, numa masmorra, em qualquer lugar. Recarga de 45 segundos. Consagração. Consagra a terra sob os seus pés, causando X de dano sagrado ao longo de 12 segundos. Aos inimigos que entrarem na área em limite de 1. Você só pode ter uma consagração ativa, ter uma recarga de 4 segundos, caso você precise mudar de terreno e tal. Se você precisar se movimentar, você pode usar ela rapidamente de novo. Mas o efeito dura 12 segundos, né? É uma habilidade de dano em área que a gente tem. Também é muito presente na rotação. Temos Clarão de Luz. Gasta uma grande quantidade de mana para curar rapidamente X pontos de vida de um alvo aliado. Ou seja, é uma habilidade de cura extra que a gente tem, só que realmente o custo de mana é bem alto. Então é bom a gente ter um certo cuidado quando utilizar isso.
É sempre bom a gente utilizar nossas curas, além das mitigações de dano, para reduzir um pouco também da pressão no curador do grupo, ou se você estiver sozinho. Mas essa habilidade em questão é bom a gente ter um pouco de gerenciamento, um pouco de preocupação maior com a nossa mana antes de usar. Até porque a gente tem outra habilidade aí que cura bem, né, que é esqueci o nome, Palavra de Glória, que não custa mana, então são casos que a gente vai utilizar, situações, né? Senão a gente vai exaurir nossa mana meio que à toa. Temos Bênção do Sacrifício. Abençoa um integrante do grupo ou raid reduzido em 30% do dano que ele recebe, mas causando a você mesmo 75% do dano prevenido. Vamos lá. A gente vai abençoar um alvo. Vamos supor que a gente abençoa o curador porque ele está levando dano. Você vai reduzir em 30% o dano que o seu curador recebe. Ou seja, ele vai receber essa redução de dano. Porém, você vai puxar para você mesmo 75% do dano que ele preveniu. Então, o curador vai receber menos dano, mas você vai receber uma boa parcela desse dano para você. Você vai transferir, na verdade, o dano dele para você, se sacrificando, vamos dizer assim. Dura 12 segundos, ou até que o dano transferido deixe você mesmo com menos de 20% dos pontos de vida. Ou seja, vai durar 12 segundos se você estiver em qualquer situação acima de 20% dos pontos de vida. Se você estiver quase morto, o efeito vai ser cancelado. É para você salvar mesmo uma outra pessoa. Bênção de Proteção. Abençoa um integrante do grupo ou raid, protegendo-o de dano físico e evitando efeitos nocivos por 10 segundos. Não pode ser usado em alvos com abstinência. Causa abstinência por 30 segundos. Ou seja, se você usou isso na pessoa, ele vai ter 30 segundos aí sem poder utilizar, sem poder receber, né, habilidades suas que causem abstinência. Você vai proteger ele apenas de dano físico e efeitos nocivos. Também uma boa habilidade se você quer salvar alguém, seja curador ou DPS aí que esteja morrendo, etc., desde que o encontro seja, ou a luta, ou no momento ali, o dano situacional na hora seja dano físico. Bênção da Liberdade. Abençoa um integrante do grupo ou raid concedendo imunidade a efeitos que dificultem o movimento por 8 segundos. É uma bênção que serve como dispel, ou seja, tanto para você próprio, se você estiver com mobilidade com a sua movimentação debilitada, ou qualquer outra pessoa do grupo que você julgue necessário proteger dessa forma. Agora eu vou falar sobre auras. Nós temos inicialmente Aura do Cruzado, aumenta em 20% a velocidade de montaria de todos os membros do grupo e do raid em um raio de 40 metros. Ou seja, é uma aura que vai aumentar a movimentação do seu grupo em montaria. Os usos são um pouco limitados, para ser sincero, mas a aura faz esse buff aí para você e para o seu grupo. Temos Aura de Devoção. Membros do grupo e do raid em um raio de 40 metros são fortalecidos pela devoção, o que reduz em 3% o dano recebido. Beleza, essa aqui é uma aura que é mais importante para você de tanque, incluindo para o seu grupo, né? Porque afinal, tudo bem que a redução não é uma redução extremamente maravilhosa, mas ainda assim você reduz o dano em 3% passivamente, tanto do seu grupo quanto de você mesmo, né? Então é uma boa redução passiva aí de dano e vai ser proveniente da sua aura. E o ideal é que você mantenha ela sempre ativa, pelo menos 90% do tempo você vai manter ela ativa. O que você pode trocar eu vou explicar em breve. Aura de Concentração. Efeitos de silêncio e de interrupção em membros do raid e do grupo em um raio de 40 metros são 30% mais curtos. Por que eu falei que você pode trocar a aura de devoção? Essa aura de concentração aqui, inclusive, é uma aura que é muito interessante em momentos específicos. Por exemplo, se no encontro que você for fazer, você sabe que vai ter um período que você vai ser interrompido, principalmente se for um efeito em grupo e etc., você pode trocar para essa aura, né? Se planejar para trocar para essa aura, e você sabe que o efeito ali nocivo de interrupção e silêncio vai ser mais curto. Ele não vai durar 100% do tempo. Então, em relação às auras do Paladino, o ideal é que você tenha consciência do tipo de encontro, das fases da luta, para você trocar quando for melhor para o seu grupo. Então, a aura de concentração faz isso. Por último, nós temos a Aura da Retribuição. Quando qualquer membro do raid ou grupo em um raio de 40 metros morre, você ganha ira vingativa por 12 segundos. Essa aura você também vai realizar a troca. Qual vai ser a situação que você vai utilizar a Aura da Retribuição? Você precisa prestar atenção na vida dos integrantes do seu grupo. Porque se você vê que alguém está perto de morrer, você pode trocar para a Aura de Retribuição. Porque quando ele morrer, no caso dele morrer, você sabe que você vai ganhar o seu bônus de ira vingativa durante 12 segundos.
Então o que você pode fazer? Viu que está quase morrendo o integrante? Muda para a hora da retribuição. Quando você ganhar o seu bônus, o seu buff de ira vingativa, você troca de novo para a hora de devoção, para você ter redução de dano. Então funciona dessa forma. Por último, nós temos Ato de Bravura. É o nosso provocar. Chama a atenção de um alvo inimigo, obrigando-o a atacar você. Recarga de 8 segundos. Sempre mantenha isso, sempre mantenha essa habilidade assim de fácil acesso, porque se a gente está jogando de tanque, a gente precisa utilizar o provocar com frequência. E no caso de paladino, a gente só tem essa habilidade para puxar a ameaça para você assim diretamente, né? Só temos o ato de bravura. Agora vamos para as habilidades específicas de proteção da especialização. Nós temos ripostar, começando pelas passivas. Nós temos ripostar. Você ganha um aparo equivalente a 100% do acerto crítico dos seus equipamentos. Ou seja, quanto mais acerto crítico você tiver nesse status, você vai ganhar essa quantidade aí de aparo. O aparo basicamente é para você negar dano, né? Você evita dano. Então, quanto mais aí acerto crítico, mais você consegue ripostar os ataques aí. Temos maestria, baluarte divino. Aumenta em X% a sua chance de bloquear ataques corpo a corpo. Reduz em 5,7%, no meu caso pelo menos, todo o dano recebido enquanto estiver dentro de sua consagração. Isso é bastante importante a gente falar sobre isso, por quê? O ideal é que a gente sempre mantenha consagração aonde a gente estiver, porque só isso já vai fazer com que a gente tenha outra redução de dano recebido, todo o dano recebido. Então sempre mantenha a consagração aonde você for. Também aumenta em X% o seu poder de ataque. Então vamos lá. Nossa maestria aumenta a nossa chance de bloqueio, mas para ataques corpo a corpo. Ataques à distância não vai ter redução. Reduz o nosso dano recebido enquanto a gente estiver com consagração ali nos nossos pés. A gente precisa estar dentro dessa área. E também a maestria vai aumentar o nosso dano, nosso poder de ataque. Temos luz rutilante. A cada 5 escudos do íntegro, sua próxima palavra de glória não terá custo. A palavra de glória é a nossa habilidade que realiza uma cura em nós mesmos ou em outras pessoas que gastam 3 poder sagrado. Só que a cada 5 escudos do íntegro que a gente utilizar, e isso vai ser frequente na nossa rotação, a gente vai ganhar uma palavra de glória de forma gratuita, ou seja, a gente não vai precisar gastar poder sagrado para isso. Grande cruzado. Ao evitar um ataque corpo a corpo, seja com aparo ou por outro motivo, ou usar martelo do íntegro, você tem 15% de chance de concluir a recarga restante de escudo do Vingador. Ou seja, essa é uma passiva que vai fazer com que a gente tenha uma chance aí, seja evitando ataque corpo a corpo ou usando o nosso martelo do íntegro, a gente tem uma pequena chance de concluir a recarga que falta do nosso escudo do Vingador, que é uma habilidade que eu vou citar que a gente também utiliza com frequência. Égide da Luz. É uma habilidade passiva que o nosso vigor é aumentado em 45% já de forma natural, já vamos ter mais HP. Nossa armadura é aumentada em 10%. Aqui, por último, está escrito todo o dano recebido em 10%, mas ele... eu sei que, assim, a princípio, poderia a pessoa pensar assim, todo o dano recebido em 10%, mas ele faz o quê? Ele aumenta ou ele reduz o dano recebido? É apenas um erro de tradução. Porque eu saí um pouco para olhar rapidinho como estava essa frase composta em inglês, que é o idioma original, e em inglês está dizendo que reduz todo o dano recebido em 10%. Em português, já não sei porque se a equipe de tradução está dormindo, ficou com preguiça, etc., ficou a frase dessa forma meio ambígua. Mas resumindo, essa passiva ela aumenta nosso vigor, aumenta a armadura em 10% e reduz todo o dano recebido em 10%. Nós temos Repreensão, é a nossa habilidade de interromper. Interrompe o lançamento de feitiços e impede que qualquer feitiço daquela escola de magia seja lançado por 4 segundos. Recarga de 15 segundos, então aí é o nosso interromper. Temos Purificar Toxinas. Purifica um alvo aliado, removendo todos os efeitos de doença e veneno, e tem uma recarga de 8 segundos. Ou seja, é um dispel que a gente tem, que só, no caso, purifica esses efeitos. Temos Martelo do Íntegro. Martela o alvo atual, causando X de dano físico. Se você estiver sob efeito de consagração, Martelo do Íntegro emitirá uma onda de luz que causa X de dano sagrado a todos os outros alvos em um raio de 8 metros. Gera 1 de poder sagrado e tem um máximo de 2 cargas.
sempre vamos estar sobre a consagração. Então, o ideal é que a gente faça dessa forma para poder causar tanto dano físico quanto um pouco de dano sagrado. Guardião dos Reis Antigos. Fortalece você com o espírito de reis antigos, reduzido em 50% todo o dano recebido por 8 segundos. Recarga de 5 minutos. Essa é uma mitigação de dano muito boa para nós paladinos. Afinal, uma redução de 50% de todo o dano durante 8 segundos é muito forte. O ideal é que a gente utilize, ou se a gente estiver bem perto de morrer porque perdeu alguma janela aí de mitigação de dano, ou se a gente já sabe de algum momento específico que vai vir um dano muito pesado e a gente já corta pela metade. Tem uma recarga alta, 5 minutos aí de redução, 5 minutos aí de recarga para a gente poder utilizar de novo. Temos Escudo do Vingador. Atira seu escudo em um inimigo alvo, causando X de dano sagrado, interrompendo e silenciando o inimigo por 3 segundos. Em seguida, se propaga para 4 outros inimigos próximos, gerando de poder sagrado. É uma habilidade muito presente, uma habilidade de dano em área, outra habilidade de dano em área que a gente tem uma recarga curta, e ela tem esse efeito, além do dano, ela ainda faz um interromper aí e um silenciamento de inimigos. Então é uma habilidade muito boa e com frequência a gente vai utilizar. Por último, nós temos Defensor Ardente. Recarga de 1.4 minutos, reduz em 20% todo o dano que você receber por 8 segundos. É uma pequena redução de dano, mas também não é tão pequena assim, tem uma recarga relativamente curta e tem uma janela até grande aí durante 8 segundos. Enquanto o Defensor Ardente estiver ativo, o próximo ataque fatal que você vai receber vai curá-lo em 20% do seu máximo de pontos de vida. Ou seja, é uma mitigação de dano muito boa, inclusive que vai salvar você da morte. Então ela é mais interessante que você utilize se você estiver perto de morrer, né? Não é interessante que você utilize ela se você estiver, por exemplo, com 50% dos pontos de vida. Não é interessante, porque se você utilizar, você vai desperdiçar esse efeito que seria de salvamento em caso de morte, né? Porque ao invés de morrer, você seria curado em 20% do seu máximo de pontos de vida. Então é uma ferramenta que a gente tem ali, uma ferramenta extra de salvamento mais mitigação de dano, né? Então, uma recarga relativamente curta, ou seja, se você, sei lá, estiver passando sufoco e quase morrendo com frequência, você vai ser salvo com frequência. Beleza, agora que eu já expliquei as habilidades de classe e de especialização, eu vou passar para a explicação e recomendação dos melhores talentos. Da primeira linha de talentos, nós temos Escudo Sagrado, uma habilidade passiva que aumenta em 15% a sua chance de bloqueio e possibilita o bloqueio de feitiços. Ao bloquear, você causa X de dano sagrado ao atacante. Então vamos lá, essa habilidade vai aumentar a nossa chance de bloqueio em 15% a mais, e vai ser possível a gente bloquear também dano mágico e feitiços, né? Além disso, toda vez que a gente bloqueia, seja lá qual for o dano, a gente devolve uma pequena quantidade de dano sagrado ao atacante. Em segundo lugar, nós temos Reduto. Escudo do Íntegro aumenta em 2% a força e o vigor por 10 segundos. Pode ser acumulado até 3 vezes. Ou seja, usando o Escudo do Íntegro, a gente consegue um percentual de até 6% a mais de força e vigor por 10 segundos. Melhora bastante aí nossa utilização de Escudo do Íntegro. Em terceiro lugar, nós temos Martelo Abençoado. Substitui o Martelo do Íntegro, lança um Martelo Abençoado que gira numa espiral crescente, causando X dano sagrado aos inimigos e reduzindo em X o próximo dano que eles causarem a você. Gera 1 de poder sagrado e tem um máximo de 3 cargas. Ou seja, dessa linha de talentos, eu recomendo como primeira e melhor opção para vocês o Escudo Sagrado, porque ele vai permitir que você também bloqueie dano mágico. Caso você não goste ou prefira uma segunda opção, aí eu já recomendo para vocês o Reduto. Por quê? O Reduto, ele já vai melhorar sua habilidade de Escudo do Íntegro, né? E você já vai utilizar o Escudo do Íntegro com frequência. E conforme você vai utilizando, você sempre vai ter um bônus passivo de força e de vigor. Que é muito importante, já que a gente é tanque e precisa, né,
de HP máximo. Então, em primeiro lugar, Escudo Sagrado. Em segundo, Reduto. Da segunda linha de talentos, nós vamos ter como primeira opção, primeiro, Vingador. Escudo do Vingador acerta mais 2 alvos e concede a você um escudo equivalente a 100% de todo o dano que ele causar. Então vamos lá. Essa habilidade vai aprimorar o escudo do Vingador. Você vai causar dano a mais inimigos, né? O dano em área vai se expandir e vai conceder a você um escudo, uma proteção para você equivalente a 100% de todo o dano que ele causar. Então, toda vez que você utilizar o escudo do Vingador, você vai ganhar um escudinho aí para você, que vai ser equivalente ao dano que você causa. Em segundo lugar, temos Julgamento do Cruzado. Julgamento passa a ter 2 cargas. Grande Cruzado passa a conceder uma carga de julgamento. Toda vez que a gente ativar o proc da passiva Grande Cruzado, vai te dar gratuitamente uma carga de julgamento. Além disso, seu julgamento, ao invés de uma carga, vai passar a ter 2. Temos Momento de Glória. Recarga de 1 minuto e meio, conclui a recarga de escudo do Vingador. Seus próximos escudos do Vingador não terão recarga, causarão 20% a mais de dano. Essa habilidade ela vai aprimorar bastante o seu escudo do Vingador. Quando você utiliza, vai concluir a recarga já de natureza, e os 3 próximos que você utilizar não vão ter recarga, você vai utilizar e utilizar e utilizar, e todos eles vão causar 20% a mais de dano. Dessa linha de talentos, eu recomendo para vocês como melhor opção o primeiro Vingador, porque você vai ter eu sempre recomendo habilidades defensivas, e com esse talento você sempre vai ter ali uma defesa passiva a mais quando você utilizar o escudo do Vingador. Em segundo lugar, caso você não goste do escudo do Vingador e prefira uma outra opção, eu recomendo para vocês o Julgamento do Cruzado. Da terceira linha de talentos, são habilidades mais de utilidade. Em primeiro lugar, nós temos Punho da Justiça. Cada poder sagrado gasto reduz em 2 segundos a recarga restante de Martelo da Justiça. Ou seja, essa habilidade vai aumentar a frequência que a gente atordoa alvos. Não vai ser útil para boss, né, para os chefes de raid ou masmorra, mas antes de chegar lá vai ser útil para você sim. E você vai poder controlar o grupo ali através do atordoamento em alvos. Em segundo lugar, nós temos Contrição. Força um alvo inimigo a meditar, incapacitando ele por 1 minuto. Tem uma recarga de 15 segundos. Só pode ser usado contra demônios, draconianos, gigantes, humanoides e mortos-vivos. Você pode utilizar ela, você vai poder utilizá-la em uma grande quantidade aí de raças, né, de inimigos. Também é de controle de grupo. Por último, nós temos Luz Ofuscante. Emite uma luz desnorteante em todas as direções, cegando os inimigos em um raio de 10 metros, fazendo com que eles vaguem desnorteados por 6 segundos. Dano que não seja sagrado quebra o efeito de desnorteamento. Ou seja, mais uma habilidade de controle de grupo, porém, na nossa situação de tanque, eu não acho que ela seja muito boa. Porque, assim, o ideal é que você mantenha os... Assim, a não ser que seja para dar um interromper extra. Como forma de interrupção, principalmente se tiver vários inimigos ali lançando feitiços e você queira interromper, ela até que é útil sim. Mas fora isso, você não quer que os inimigos que estejam amontoados saiam vagando por aí, e como todo dano que não seja sagrado vai quebrar esse efeito, com frequência vai ser quebrado o efeito, né? Então, eu recomendo como melhor opção o Punho da Justiça para você atordoar com mais frequência. Mas caso você queira uma segunda opção, até pela questão do interromper que eu falei, aí o Luz Ofuscante é bom para você, eu recomendo como segunda opção. Da quarta linha de talentos, nós temos inicialmente Espírito Indestrutível, reduz em 30% a recarga do Escudo Divino, Defensor Ardente e Impor as Mãos. Vamos lá, esse talento ele vai reduzir muito a recarga dessas 3 habilidades que são muito importantes. É mitigação de dano, prevenção de todo dano e cura basicamente de 100% da sua vida. Então é um talento muito bom para sobrevivência. Em segundo lugar, nós temos Fidalgo. Corcel Divino agora tem 2 cargas. Essa habilidade é para melhorar a sua movimentação. Ao invés de ter uma carga só de Corcel Divino, você vai ter 2. Em terceiro lugar, Benção da Proteção Mágica. Substitui Benção da Proteção. Abençoa o integrante do grupo ou raid, protegendo-o de dano mágico e efeitos nocivos por 10 segundos.
não pode ser usado em alvos com abstinência e causa abstinência por 30 segundos. Ela vai fazer a mesma coisa que o Bênção da Proteção normal, só que ao invés de ser dano físico, vai proteger contra dano mágico. Vamos lá. Como a primeira recomendação aqui, em questão de sobrevivência, eu vou recomendar já o Espírito Indestrutível. É a melhor opção dessa linha de talentos para sobrevivência. Agora vamos para a segunda opção. Caso você não queira esse talento e caso você queira uma mitigação de dano mágico, aí você pega o Bênção da Proteção Mágica. Vai substituir o Bênção da Proteção, mas se você julgar necessário uma mitigação de dano mágico para algum encontro específico, ele é um bom talento. Então fica a recomendação para usos específicos, ou caso você não queira a primeira opção, que é o Espírito Indestrutível. Da quinta linha de talentos, nós temos Desígnio Divino. Habilidades de poder sagrado têm 15% de chance de fazer com que sua próxima habilidade de poder sagrado seja grátis, e tenha o dano e a cura aumentados em 20%. Vamos lá. Toda vez que você utilizar uma habilidade aí que gaste poder sagrado, tem uma pequena chance aí de 15% de fazer com que a próxima habilidade de poder sagrado seja gratuita e tenha o dano ou cura aumentado em 20%. Porque, por exemplo, se você ganhar esse proc, você pode utilizar para se curar com Palavra de Glória, que vai ter uma cura aumentada, mas se você utilizar ela para gastar mesmo o escudo no íntegro, você vai ter um aumento de dano dessa habilidade. Em segundo lugar, nós temos Vingador Sagrado. Recarga de 3 minutos, triplica sua geração de poder sagrado por 20 segundos. Ou seja, essa habilidade aí é um buff que você vai causar a você mesmo e vai aumentar em 3 vezes a sua geração de poder sagrado. Seja para você se curar com frequência, se você estiver com dificuldade de usar o escudo do íntegro, vai fazer isso para você. A recarga é bem alta. Em terceiro lugar, nós temos Serafim. Gasta 3 de poder sagrado. A luz aumenta o seu poder por 15 segundos, concedendo a você 8% de aceleração, acerto crítico e versatilidade e 8% de maestria. Vamos lá, tem uma recarga aí de 45 segundos. Ela basicamente vai aprimorar você concedendo 8% de todos esses atributos aí durante 15 segundos, ao custo de 3 de poder sagrado. É uma habilidade de aprimoramento muito boa. Como primeira opção, eu vou recomendar para vocês o Desígnio Divino. Ela é uma habilidade passiva e concede aí uma chance que não vai ser tão pouca assim, ela vai até procar com frequência, para aumentar o seu dano e a cura das habilidades de poder sagrado. Ela é de mais fácil gerenciamento e o efeito dela é muito bom. Vai ter passivamente você vai sempre ter um aumento ali de dano e cura. Caso você não queira, não goste ou por algum motivo prefira uma segunda opção, aí a segunda opção é o Serafim. Ao custo de 3 de poder sagrado ali, você vai ter um aprimoramento dos seus status secundários, que de fato vão ser bons para você também. Até porque tá incluso aí a maestria, que vai aumentar ali, né? Nossa redução de dano, vigor e etc. Então é um bom aprimoramento para você. A cada 45 segundos, durante 15 segundos, você vai ter um bom aprimoramento. Então, em primeiro lugar, eu recomendo o Desígnio Divino, e em segundo lugar, o Serafim. É bom você manter em mente só o seguinte: 3 de poder sagrado vai ser o custo ou de uma Palavra de Glória ou de escudo do íntegro. Então, dependendo da situação, isso pode te prejudicar um pouco ou não. Na sexta linha de talentos, nós temos Mão do Protetor. A cura de Palavra de Glória é aumentada em quantidade equivalente aos pontos de vida perdidos do alvo, para qualquer alvo. Ou seja, a sua Palavra de Glória ela já tem uma cura boa, e quando você utiliza esse talento, ela vai ter um efeito extra. Quanto menos vida você tiver, mais vai ser aumentada a sua cura. Seja você utilizando em você mesmo ou em algum outro alvo. Em segundo lugar, nós temos Solo Consagrado. Aumenta em 15% a sua consagração. Reduz em 50% a velocidade de movimento dos inimigos dentro dela. É uma habilidade de controle de grupo aqui. Vai aumentar a área da sua consagração e vai causar um controle de grupo no inimigo, reduzindo na metade o valor da movimentação deles. Ou seja, reduz 50% de todos os inimigos ali. Julgamento da Luz.
Julgamento faz com que os próximos 25 ataques bem-sucedidos contra o alvo curem X pontos de vida do agressor. Esse talento ele vai fazer o seguinte: quando você usar o julgamento de luz ali no alvo, os próximos 25 ataques que você der nele, que acertem, vão curar uma pequena quantidade de vida ali do agressor, seja você, seja outra pessoa. Curem X pontos de vida do agressor. Então você bateu ali no seu alvo, enquanto ele estiver com esse debuff de julgamento da luz, vai fazer com que você receba uma pequena quantidade de cura extra passivamente ali. Como você vai utilizar o seu julgamento com frequência, você vai ter aí sempre essa quantidade de cura extra ali, né, para quem atacar o alvo. Dessa linha de talentos, minha primeira recomendação seria o julgamento da luz, pela pequena cura extra e passiva com frequência que você vai conseguir realizar. Em segundo lugar, se você precisa de um controle de grupo extra que seja de velocidade de movimento, eu recomendo para você o solo consagrado, que vai melhorar bastante a sua consagração. Caso você não precise ou não queira esse controle de grupo, ou também não queira ou não goste do julgamento da luz, aí eu recomendo para você o Mundo Protetor mesmo como segunda opção, porque ele vai melhorar a quantidade de cura da sua palavra de glória. Então, em primeiro lugar, julgamento da luz, e em segundo, depende. Se você quer uma cura extra, pega o Mundo Protetor. Se você prefere controle de grupo, pega o Solo Consagrado. Da última linha de talentos, nós temos como primeira opção Ira Santificada. Ira Vingativa dura 25% a mais e faz com que julgamento gere 1 de poder sagrado. Vamos lá, essa habilidade aqui ela vai potencializar o nosso julgamento. Toda vez que a gente utilizar o Ira Vingativa, ela vai durar um pouco a mais de tempo e vai fazer com que seu julgamento gere mais 1 de poder sagrado. Da segunda opção, nós temos Protetor Íntegro. Cada poder sagrado gasto reduz em 1 segundo a recarga restante da Ira Vingativa e do Guardião dos Reis Antigos. Esse talento é muito bom pelo seguinte: ele reduz a recarga de duas habilidades muito boas. O buff da Ira Vingativa e a mitigação de dano pesada, que é o Guardião dos Reis Antigos. Então, realmente é um talento defensivo muito bom. Ele vai fazer com que a gente utilize essas duas habilidades com mais frequência. Por último, nós temos Resistência Final. Durante Escudo Divino, que é aquela habilidade que nos protege durante todo o dano recebido mesmo e efeitos mágicos, incluindo de queda durante 8 segundos, todos os alvos em um raio de 15 metros são provocados. Ou seja, nós temos um problema quando a gente utiliza Escudo Divino, que é a gente fica protegido de todo o dano durante 8 segundos. Então, qual a tendência? Os inimigos ali mudarem o alvo. Isso atrapalha, porque a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que os inimigos procurem outros alvos, incluindo DPS, incluindo curadores e etc. E isso é ruim pra gente, porque mata outras pessoas do grupo com frequência. Já com esse talento, a história é outra. Por quê? Durante o efeito de Escudo Divino, esses 8 segundos, todos os alvos são provocados para você. Ou seja, você vai estar protegido, mas você vai manter a ameaça em você. Então, é um talento muito bom nessa questão. Não vai matar o grupo, nem dificultar a situação do curador, dos DPS e etc. Você vai manter a situação controlada enquanto você está protegido aí durante esse tempo. Então vamos lá. Dessa linha de talentos, eu recomendo como melhor opção o Protetor Íntegro. Como eu falei, ele vai aumentar a frequência que você vai utilizar o seu Ira Vingativa e o Guardião dos Reis Antigos. Então vai ser muito bom para você em questão de sobrevivência. Já como segunda melhor opção, depende um pouco, mas assim, vamos lá. No caso se você não quiser o protetor íntegro de jeito nenhum, não gostou, seja lá porque você prefira outra opção, você pode utilizar o Ira Santificada se você estiver sofrendo muito com frequência e precise de uma forma maior de geração de poder sagrado, seja para você se curar, usar o escudo do íntegro, etc. Então, você pode utilizar essa Ira Santificada dessa forma. Caso você não queira, ou sua segunda opção seja outra, por exemplo, o Resistência Final ele vai ter o uso que eu falei, que é uma outra forma de manter a ameaça em você
quando você está precisando usar o escudo divino para se proteger ali e receber a cura para se salvar. Então, em questão de grupo, eu vou ser sincero, eu acho a resistência final melhor. Por quê? Você só vai utilizar escudo divino quando você estiver perto de morrer, que é para você se salvar. Então você vê que você vai morrer, você usa o escudo divino. Então é o seguinte, esses 8 segundos vão ser suficientes para o curador salvar você. E nesse meio tempo, você vai manter a ameaça em você. Então, você não vai prejudicar o grupo e você vai poder ser salvo e curado. Então, recomendação pessoal minha, pegue o protetor íntegro e caso você não queira e prefira mesmo uma segunda opção, pegue o resistência final. Vai ser melhor para o grupo. Beleza, meus amigos, agora que eu já fiz a recomendação e explicação dos melhores talentos, vamos passar para a parte prática, porém, como eu sempre digo, na questão de tanque, a minha parte prática é um pouco diferente da de DPS, por exemplo. Por quê? Porque eu não estou lutando numa raid no momento para mostrar, incluindo a situação de ter vários curadores me ajudando, ou até mesmo alguns DPS e etc. Então, o que eu vou fazer? A minha parte prática vai ser dizendo o que a gente deve fazer e quais as situações que a gente deve utilizar as nossas habilidades de defesa. Porque senão, basicamente eu teria que fazer uma raid explicando, mostrando na prática, e dependendo da situação ali, poderia dificultar um pouco ou enrolar a situação. Então vamos lá. Para a gente começar ali o combate, o que a gente vai fazer? A gente já vai utilizar a nossa habilidade, que é o provocar. Então a gente chama a atenção ali para iniciar uma luta, e a gente já vai causar ali a quantidade de dano máximo que a gente puder. Como as lutas já costumam demorar bastante mesmo, a gente já pode utilizar, por exemplo, até o nosso Ira Vingativo, que tem recarga de 2 minutos. Se você... Mas até isso é uma questão que depende. Por exemplo, a recarga é de 2 minutos, mas você sabe que você vai precisar dela em algum momento específico? Guarde. Se você não for precisar para nada em específico, porque, por exemplo, a ira vingativa, ela aumenta a nossa cura também, não aumenta só o nosso dano. Então, nesse caso, você pode preferir guardar ela para o momento que você veja que você está precisando de mais cura, entendeu? Então, vamos supor, se você está tranquilo em questão do seu grupo, a cura tá boa e etc., você não tem uma necessidade maior de guardar esse cooldown específico para curar você também, apesar dela melhorar o seu dano, use sempre que disponível. Se você acha que você vai precisar em algum momento específico, guarde para esse momento específico, entendeu? Comece sempre os encontros com aura de devoção. Por quê? Porque ela vai aumentar passivamente 3% da redução de dano de todo mundo do grupo. E isso para você, inclusive, é muito bom. Apesar de não ser uma quantidade alta, é uma redução passiva e constante. Então, beleza. Aura da concentração. Sempre que você souber que você vai passar por um momento específico que cause interromper ou silêncio no seu grupo, você vai manter ali o seu aura de concentração durante esse tempo, que pelo menos vai reduzir o efeito de interrupção e silêncio. Fora isso, volta para a aura de devoção. Se você ver ali que alguém do seu grupo está prestes a morrer, falta pouco para ele morrer, e você suspeita muito que ele vai morrer, use a aura da retribuição. Por quê? Se de fato esse seu aliado morrer, você vai ganhar ira vingativa durante 15 segundos, que vai melhorar o seu dano, a sua cura e etc. Se ele não morreu e você trocou para a aura da retribuição, beleza, volta para sua aura de devoção e vai reduzir o dano recebido de qualquer forma. Então, esse passando aí uma breve explicação sobre o que a gente vai fazer relacionado às auras, certo? Voltando para o dano. Falando especificamente apenas da questão de dano, sempre que ira vingativa estiver disponível, usa sempre o seu julgamento, sempre que estiver disponível também o seu julgamento, porque ele vai gerar 1 de poder sagrado, você vai estar frequentemente causando dano, vai ter as suas melhorias passivas ali. Sempre que escudo do Vingador estiver ativo também, utilize, que vai causar dano e vai gerar poder sagrado, vai causar interrupção também. Sempre que o martelo do íntegro estiver disponível, use também. Você vai gerar poder sagrado e também tem o efeito passivo ali.
consagração. Essa é a habilidade que eu vou dizer para vocês que eu acho mais importante você manter ativa o tempo todo. Tudo bem que o escudo do íntegro é importante você manter o máximo de tempo possível também pela redução de dano, mas o importante é o seguinte: sempre que você estiver dentro da área de consagração, graças à nossa maestria, a gente vai ter uma redução extra de dano recebido. Então, essa é a parte mais importante. Você começou a luta, você puxou ali com o seu provocar e está grudado, obviamente, no inimigo, use consagração. Esse é o ponto principal. Então, assim, deixe sempre essa habilidade ativa. Porque apesar de eu estar falando da questão de dano e etc., essa é a habilidade importante tanto para você dar mais dano no inimigo, nos inimigos, quanto para você se proteger. Então, use sempre consagração. Tem uma recarga de 4 segundos, mas o efeito de duração dela é de 12 segundos. A cada 12 segundos, use consagração. Vai ser fácil você ver que acabou, você não precisa ficar contando, porque vai sumir o efeito dourado ali aos seus pés, né? Então, sumiu o efeito, use de novo. É bem simples de utilizar. Então, assim, eu expliquei basicamente quando você utilizar as suas auras. Expliquei na questão de dano que não tem muita informação, basta você utilizar sempre ali as suas habilidades, que de qualquer forma você já vai causar dano. Agora eu vou falar defensivamente. Vamos lá. Defensivamente eu vou repetir um ponto. Consagração. Sempre que você estiver abaixo ali, sob o seu efeito de consagração, vai ter um efeito passivo de redução de dano graças à maestria. Quanto maior a maestria, maior ali o percentual de redução. Ok. Temos bastante habilidades aqui relacionadas à defesa, proteção e mitigação de dano. Então agora eu vou falar sobre cada uma delas. Guardião dos Reis Antigos. Essa habilidade tem um cooldown alto de 5 minutos, mas você pode reduzir esse cooldown com um talento, que reduz em 50% o dano recebido por 8 segundos. Eu recomendo você só utilizar essa habilidade em maior necessidade, que é ou quando você está prestes a morrer, ou quando você não está prestes a morrer, mas você sabe que você vai reduzir um dano pesadíssimo durante algum tipo de encontro diferente, alguma fase da luta, e que você não quer ali dar tanto trabalho para o seu curador, e você também não quer chegar a uma zona de perigo e você está prestes a morrer. Então, por exemplo, para você... ou você sabe desse momento específico, ou você, de fato, não quer chegar a menos de 40% dos pontos de vida. O ideal é que você não desperdice ela, por exemplo, se você está acima de 60%, eu estou dando aqui um percentual, mas é óbvio que você não precisa chegar à mesma conclusão, arrisca o que eu estou falando, até porque depende muito da luta. Mas, por exemplo, você tem 70% dos seus pontos de vida, 60% a 70%. Tem necessidade real de você usar esse talento? Eu não acho que tem. É desperdício porque você tem bastante vida. Por exemplo, você sabe que em algum momento específico você vai receber uma quantidade de dano pesado, mas você tem essa grande quantidade de pontos de vida aí? Não acho necessário você utilizar. Mas se você tem de 60 para baixo, já é uma situação que te faz correr um certo perigo. Então, sabe que vai sofrer muitos danos e tem essa quantidade aí de pontos de vida que não são agradáveis, você pode utilizar essa habilidade. Lembra que a recarga é alta, então não desperdiça. Outra situação, se você está prestes a morrer, está com a vida muito baixa, por exemplo, 30% dos pontos de vida, ainda que não seja uma mecânica específica, você pode considerar utilizar essa habilidade aí para você subir a sua vida, para o grupo não passar dificuldade por causa de você morrer. E tem um outro combo, e tem um combo também que você pode utilizar que eu vou explicar. Vamos para a Defensor Ardente agora. Essa é uma habilidade que tem a recarga não muito longa. Ela reduz em 20% o dano que você recebe por 8 segundos. Não é uma grande redução de dano, mas é uma boa redução de dano. Mas o ponto principal que você vai utilizar é o seguinte: enquanto ela está ativa, o próximo ataque que mataria você vai curar ao invés de matar em 20% do seu máximo de pontos de vida. Então, assim, em situações que você está prestes a morrer, que vamos supor, você está com 30%, 20% dos seus pontos de vida, também é uma estimativa, você deveria guardar essa habilidade para esse momento, porque ela vai evitar que você morra,
vai te dar uma cura de 20% dos máximos de pontos de vida, mas ainda assim, dependendo se você está passando muita dificuldade, pode ser que apesar desse efeito você ainda corra risco de morrer. Qual seria o combo que eu falei um pouco atrás? Você utilizou o Defensor Ardente. Você negou a morte ou não, você vai ter ali os seus 20 segundos de dano recebido. O bom desse talento é que você vai... caso você literalmente fosse receber um ataque fatal, você não vai ter e vai receber uma quantidade de cura. Mas se você ainda estiver passando sufoco e isso não for suficiente, você pode combar com o Guardião dos Reis Antigos, porque além desses efeitos do Defensor, você vai reduzir mais 50% todo o dano. Isso vai te dar tempo suficiente do seu curador salvar você. Entendeu? O combo desses dois talentos é para situações de muito desespero. Então, assim, se você estiver muito desesperado e quase morrendo, usa o Defensor Ardente primeiro e depois ali o seu Guardião dos Reis Antigos. Por quê? O Defensor Ardente, ele ainda tem um efeito adicional que vai salvar você da morte. Então, o ideal é até que você, dependendo do sufoco que você estiver passando, esse efeito ele seja ativado para você não morrer e receber uma cura extra, e logo após você use o Guardião dos Reis Antigos para reduzir em mais 50%. Ficou claro? É um combinho para você não desperdiçar o efeito do Guardião dos Reis Antigos, de você ter uma redução ali muito extrema de dano recebido. Então, ou o Guardião dos Reis Antigos pode ser utilizado de forma individual para momentos específicos que você queira, para negar 50% de um dano pesado que você fosse receber, ou no combo junto com o Defensor Ardente para você não morrer de jeito nenhum, entre aspas, e você ter tempo suficiente para o seu curador te salvar. Ou, de repente, seu curador morreu, e você vai ter que se garantir nas suas próprias curas e redução de dano. Então, como ela tem uma recarga maior, é bom você utilizar ou em conjunto, ou aí com sabedoria, porque se você precisar dela e não tiver, vai ser um problema para você. Já o Defensor Ardente tem uma recarga bem menor, né? 1.4 minutos. Então, a cada 1.4 minutos, você sabe que você pode se salvar de uma morte certa. Durante um tempinho, né? Vai precisar aí também se virar para se curar, ou depende aí do seu curador. Outra habilidade defensiva é o Palavra de Glória, porque é uma habilidade de cura e ela cura muito. É realmente uma habilidade que vai curar você bastante. Então, em conjunto até com o Defensor Ardente, que não vai deixar você morrer por um tempinho, quanto menos ponto de vida você tiver, mais você vai se curar até um máximo de 250% com essa habilidade. Custa 3 de poder sagrado e vai te curar bastante de forma instantânea. Então até ela pode entrar no seu combo aí de Defensor Ardente, Guardião dos Reis Antigos e Palavra de Glória. Mas o ideal é que você utilize essa habilidade Palavra de Glória com o quanto mais ferido você está, já que ela aumenta a sua cura dessa forma. Então assim, por exemplo, se você está com 50% de pontos de vida, você sabe que ela vai te curar bastante. Mas se você está com 80%, você sabe que ela não vai te curar tanto assim. Eu recomendaria que você economize o seu poder sagrado para outra coisa que eu vou citar, que é o Escudo do Íntegro. Então, fica essa aí a minha recomendação para os usos de Palavra de Glória. Use com quanto menos vida você estiver no momento. Temos o Clarão de Luz, que é uma habilidade aí de cura, que tem um tempo de lançamento, cura uma quantidade ok de pontos de vida. Você pode utilizar para se curar ou para curar outra pessoa. Também o problema é o custo de mana, então eu acho que você tem que fazer um gerenciamento bom para você utilizar essa habilidade. Não é algo... é defensivo, mas eu não acho que é algo que você deva utilizar com frequência. Purificar toxinas é o nosso dispel. Utilize com frequência, ajude o curador, ou até mesmo a você despelar isso nele ou em outras pessoas do grupo. Isso vai requerer um pouco mais de atenção? Vai. Mas é bom também você ter noção de que ela só tira veneno, mas é bom você ter uma noção também que ela só tira veneno e doença. Então, fora isso, é uso desperdiçado. Agora vamos às bênçãos, que são habilidades extras aí de proteção pra gente também. A bênção no sacrifício, o ideal, eu recomendo pelo menos, que você utilize para salvar o curador. Se você ver que o seu healer está levando muito dano
e você não consegue proteger ele de outras formas, usa nele para transferir o dano que ele recebe para você e tenta evitar que ele leve esse dano. Através do quê? Provocar. Então você pode puxar ele, mas deixar essa benção do sacrifício no seu curador. Claro que você pode usar em DPS, mas é porque eu acho que o curador, no contexto da raid, vai ser mais importante porque ele vai manter você vivo. E você é que está segurando a quantidade de dano ali, pelo menos deveria, né, das ameaças e não os DPS. A benção da liberdade também é defensiva, mas é mais para você reduzir efeitos negativos de velocidade de movimento. Então usa quando você vê ali que, por exemplo, ou você ou o curador ali em necessidade tá com alguma restrição de movimento. Nossa próxima vai ser o Benção da Proteção, que você vai proteger ali o seu curador preferencialmente da negação de dano físico e efeitos nocivos contra ele durante 10 segundos. Você pode utilizar em um DPS ou em você próprio? Pode. O problema é o seguinte: você vai ficar com abstinência se você utilizar. Então, se você precisar usar algo em você próprio durante esse efeito de abstinência, você não vai poder usar. Então, eu acho até que seja melhor você usar, por exemplo, no curador, porque você vai proteger ele de receber dano enquanto você faz outras coisas. E ele vai continuar te curando, vai continuar se movimentando etc. Mas você pode utilizar também num DPS para proteger ele. Se você não vai conseguir puxar o agro daquela pessoa, seja lá quem for, para você, tá com dificuldade, o cara tá apanhando muito, você pode usar o Benção da Proteção. É uma habilidade defensiva aí que você pode escolher quem você julga ser melhor no momento. Impor as mãos. Outra de nossa habilidade, do nosso leque de habilidades defensivas, que serve basicamente para você se curar ou curar outra pessoa em 100% da vida. É um cooldown muito alto, que eu acho que você deve usar com sabedoria também, para não desperdiçar, porque você só pode usar uma vez a cada 7 minutos. Então, vamos supor, se você usou o seu... Vou falar referente ao combo que eu citei no começo, de Defensor Ardente. Usou o Defensor Ardente. Não morreu. Continua numa situação complicada. Usou o Guardião dos Reis Antigos. Reduziu muito o dano que você recebe. Continua numa situação complicada. Tá quase morrendo de novo? Você pode optar por usar ou impor as mãos para regenerar a sua vida ao máximo de forma instantânea. Então fica esse uso aí, por exemplo, junto com o combo para uma situação de muito desespero. Se não for muito desespero, não use essa habilidade. Ela é realmente uma ferramenta para você utilizar em último caso. Outro uso: salve um curador ou um DPS. Aí realmente vai ficar muito relacionado à sua escolha, porque se o seu curador estiver prestes a morrer, ou tá quase morrendo, tá ali, sei lá, 20% dos pontos de vida, 25%, 30%, eu acho que é bom você utilizar nele, porque você vai manter ele vivo curando você, curando o grupo. Ele vai ficar com abstinência durante 30 segundos, mas vai ser suficiente para você poder usar alguma outra habilidade, de repente, se você precisar, que é o Benção da Proteção nele, ou até o Benção do Sacrifício mesmo. Então, assim, use em você, se você estiver realmente muito prejudicado numa luta, ou muito mal mesmo de poder se manter vivo, ou você pode utilizar para salvar o seu curador, que eu julgaria mais importante na situação de raid, para você manter ele curando ali o grupo. A próxima habilidade defensiva que eu vou citar é o Escudo Divino, que ele vai conceder imunidade a você a todo dano e efeitos nocivos por 8 segundos, também causa o abstinência. Então vamos lá. Na situação que eu falei que você está quase morrendo, você vai optar por duas coisas, independente se você está realizando o combo que eu falei, de salvação ou não. Se você está prestes a morrer, ou você vai regenerar a sua vida toda, de forma instantânea, ou você vai se proteger durante todo o dano durante 8 segundos, até o curador realmente regenerar a sua vida ali, e você sair do perigo de morte. Só que aí vem uma situação que realmente você vai ter que analisar. Por quê? Se todos os curadores morreram
ou se eles não vão conseguir encher a sua vida máxima nesse período de que você está quase morrendo, eu acho melhor você usar o impor as mãos. Agora, se você acha que eles vão conseguir encher a sua vida e você vai sair da situação de perigo de morte, eu acho que é melhor você usar o escudo divino. De qualquer forma, talvez seja melhor você começar utilizando o escudo divino, caso eles consigam curar você e você também próprio ajude a isso, porque a recarga é bem menor. Você pode usar o seu escudo divino a cada 3,5 minutos, então com frequência você vai conseguir sair desses perigos de morte, a cada 3 minutos e meio. Já o impor as mãos, que vai encher a sua vida ao máximo, a recarga é bem maior. É o dobro, né? São de 7 minutos. Então você pode enxergar isso da seguinte forma. Impor as mãos é mais para sua última... o seu último recurso para sobreviver. E o seu penúltimo recurso seria o escudo divino. Entendeu? Se, por um acaso, como eu falei, todos os curadores morreram e você está numa situação desesperada ali, e está quase matando o boss, mas você sabe que a única cura que você vai receber vai ser proveniente das suas ações e etc. Não tem mesmo como outra pessoa te curar. Todo mundo morreu, todos os curadores morreram. Vai ser necessário que você se mantenha com vida alta, então impor as mãos. Se essa não for a situação, de qualquer forma, de jeito nenhum, e você até consegue se virar e tem gente para te curar, é melhor que você use o escudo divino se você for escolher entre um ou outro. Então, essa é a situação, né, que eu gostaria de explicar a vocês sobre quais seriam os melhores momentos para você utilizar. Agora, por último, eu vou falar do escudo do íntegro. Por quê? Porque ela já é uma habilidade que você precisa utilizar com frequência. Por quê? O escudo do íntegro ele vai gastar 3 de poder sagrado e ele vai aumentar a sua armadura durante 4,5 segundos. Vai aumentar bastante a sua armadura. É interessante que você utilize essa habilidade com frequência. Então, vamos lá. Você iniciou ali o combate. Enquanto você está batendo, você está gerando poder sagrado. Juntou 3, usa escudo do íntegro. O ideal é que pelo menos a cada 4,5 segundos, ou no máximo um pouquinho a mais, você sempre tenha poder sagrado suficiente para você manter com frequência passivamente seu aumento de armadura. O ideal é que você não fique sem. Às vezes é difícil, ou você precisa trocar o uso de escudo do íntegro, no caso, a quantidade de poder sagrado para outra coisa, por exemplo, seria a palavra de glória. Sim. Mas isso aí mais em situações assim que você tá com a vida perdendo a vida muito rápido, seja lá, dependendo de quanto for. Claro que, por exemplo, eu acho que seria, como eu expliquei já, o uso de palavra de glória, o mais interessante é que você use ela com quanto menos vida você tem. Então, tirando essas situações para você se salvar, mantenha sempre o gasto de poder sagrado em escudo do íntegro. Só para concluir, que você precisa manter aumento da sua armadura com frequência. Então junta poder sagrado e gasta em escudo do íntegro a princípio. Se você estiver mesmo aí numa situação precisa se curar com frequência, aí tudo bem. Você até troca o uso dessa habilidade pela palavra de glória vez ou outra, mas falando de poder defensivo, sempre gaste poder sagrado com o escudo do íntegro, para você ter redução de dano, que em conjunto com outras habilidades, você sempre vai ter ali uma ótima redução de dano, proveniente de talento, maestria e escudo do íntegro. Beleza? Um último ponto. Sempre que você estiver com com ira vingativa e precisar finalizar o alvo, use martelo da ira, ou quando ele estiver ali com menos de 20% dos pontos de vida, porque você vai causar um dano extra ali, vai gerar 1 de poder sagrado que vai aumentar ou sua palavra de glória ou o uso do seu escudo do íntegro, e vai ajudar a matar ali, a encerrar logo aquela luta que você estiver fazendo, entendeu? Então assim, eu já expliquei como você utilizar as suas habilidades de dano, falei sobre o controle da ameaça em você, falei sobre as habilidades também defensivas, as melhores situações para você utilizar, como utilizar, e expliquei também sobre os melhores momentos para você utilizar as suas auras. Então, sendo assim,
apesar de eu não ter mostrado na prática, fazendo as situações e etc., eu acho que eu consegui passar uma boa panorâmica de como você utilizar e sobre situações que você vai enfrentar, né, jogando de tanque e proteção. Eu espero muito ter sido didático e ter ajudado vocês a entender melhor essas situações, mas caso ainda tenha ficado dúvidas e etc., vocês podem deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês, ou se vocês preferirem um contato direto, uma dúvida direta para falar comigo, pode me chamar no Instagram, que é o @aranhaversus, que lá vocês podem mandar uma mensagem no direct que eu ajudo vocês da melhor forma que eu puder, beleza? Apesar de tudo, espero ter ajudado vocês, espero ter sido bem claro. É muita informação, porque realmente quando eu faço guia de tanque, é um guia intermediário avançado, porque realmente tem mais informação e eu gosto de passar uma visão bem mais detalhista para vocês. Mas é isso, espero ter ajudado e um abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!